Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca da competência territorial prevista lá nos artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar sobre a competência territorial e ver como que ela funciona, a gente precisa saber que a competência territorial, ela também é conhecida como competência de foro, ou como alguns doutrinadores usam, ratione loci, que é do local onde se consumou o crime. Essa competência territorial aqui, ela é uma competência relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa competência, ela tem prazo para ser alegada sob pena de preclusão. E ela pode ser modificada, sem que isso implique na nulidade do processo inteirinho. Então essa competência aqui, ela é relativa, deve ser alegada em momento oportuno e pode ser modificada. A competência territorial, ela poderá ser determinada tanto pelo local da infração, de onde se consumou a infração penal, ou pelo domicílio ou pela residência do réu, conforme determina lá o artigo 69 do Código de Processo Penal, que diz que determinará a competência jurisdicional, inciso 1, o lugar da infração, 2, o domicílio ou a residência do réu, ok? Então vamos começar trabalhando primeiro com a hipótese do inciso 1, do local da infração, que é a competência territorial pelo local de consumação da infração, prevista lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: a competência será de regra determinada pelo local em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo local em que foi praticado o último ato de execução. Então o artigo 70 está falando pra gente que, em regra, a competência territorial será determinada em razão do local da consumação do delito. Ou, caso ele não tenha sido consumado, tenha sido um delito tentado, do local onde tenha sido o último ato de execução. Segundo o professor Renato Brasileiro, essa tramitação pelo local da consumação ou pelo último ato de execução se dá em razão que o agente ele deverá ser processado no local em que ele perturbou a ordem jurídica, bem como por questões de razão probatória, porque é onde terá um maior número de provas para a apuração daquele delito, que foi onde o delito se consumou, onde foi praticado o último ato de execução. Então lá vai ter muito mais provas para a apuração daquele delito do que se fosse em outra localidade. Se de repente o delito acontecesse na comarca X, eu fosse processar ele na Y, eu teria que ficar pedindo precatória toda hora para produção probatória. Então não tem lógica. E também para dar aquela sensação de que algo está sendo feito, porque lá que ele perturbou a ordem jurídica, é lá que ele tem que ser processado, para que a sociedade veja que medidas estão sendo adotadas para que evitar novas práticas parecidas com essa no futuro. Então essa é a justificativa para a adoção da competência territorial em razão da consumação do delito, do local em que se consumou o delito, ok? A pergunta que pode aparecer aqui, e é feita até pelo próprio professor Renato, lá no seu manual de processo penal, é: quando que se considera consumado o delito? E aí, a gente tem que recorrer lá ao Código Penal, no artigo 14, inciso 1, que disse: consumado o delito quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, quando eu reunir todos os elementos da definição legal daquele delito, eu considero ele como consumado. Então, eu recorro lá ao Código Penal para buscar esse conceito de consumação do delito. E já sobre a tentativa, está lá no 14, inciso 2, que fala que quando o delito ele não chega a ser consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok? Nessa linha, pessoal, sobre o local da consumação da infração, o professor Renato ele faz uma distinção aqui quanto às espécies de infração penal para a gente apurar onde esse delito se consumou, onde cada tipo de infração penal se consuma, para que eu possa determinar a competência territorial.
Então, essa classificação aqui quanto às espécies de infração penal em relação à competência territorial, ela é retirada lá do manual do professor Renato Brasileiro, que faz todo esse esmiuçamento aqui para facilitar o nosso estudo. Então, a gente se aproveita daquilo que o professor Renato traz no seu livro para trazer aqui para vocês, para facilitar essa visualização acerca da competência territorial. Começando com os crimes de mera conduta. O que são os crimes de mera conduta? Os crimes de mera conduta, o tipo penal, ele não prevê qualquer resultado naturalístico. Basta que eu faça a conduta para que o delito ele tenha a ser consumado. Não existe nenhum resultado daquela minha conduta. O tipo não prevê um resultado para aquela minha conduta. É, por exemplo, o caso do crime de violação de domicílio. Basta, por exemplo, eu entrar no domicílio de alguém sem autorização, que o delito já se consumou. Não precisa acontecer mais nada. O delito ele já está consumado. Então, esses delitos eles se consumam com a prática da mera conduta. Então, a competência para julgar um delito de mera conduta será o local da conduta, já que foi ali mesmo que o delito se consumou. Então, os crimes de mera conduta, onde ocorreu a conduta, é que será a localidade competente para o julgamento desse delito aqui. Já em relação aos crimes formais, eles prevêem um resultado naturalístico no tipo penal, porém, a ocorrência desse resultado, ela não é necessária. Se ocorrer o resultado previsto no tipo penal, será considerado o exaurimento do delito. Basta que eu pratique a conduta, mas sem que o resultado ocorra, para que o delito ele tenha a ser consumado. Se o resultado vier a acontecer, eu falo que houve o exaurimento do delito. Mas para a consumação de um delito, de um crime formal, basta a conduta. Basta que eu tenha praticado a conduta. Se o resultado acontecer ou não, pouco importa. O delito ele já se consumou com a prática da conduta. E o professor Renato ele traz um exemplo bastante interessante para ilustrar essa situação aqui. Por exemplo, um determinado indivíduo ele está recolhido num presídio lá em Bangu. Vamos supor que lá do presídio ele efetue uma ligação para um sujeito que está em Santos, exigindo o pagamento de uma certa quantia indevida. Sob pena desse sujeito não pagar essa quantia, ele exerceu um mal a algum familiar desse sujeito lá de Santos. Mas ele fala, olha, essa quantia ela deverá ser entregue na cidade lá de Florianópolis para um conhecido meu. Fala, então, olha, tô aqui em Bangu, tô ligando aí para Santos e você vai ter que entregar o dinheiro lá em Florianópolis. Em que momento esse delito se consumou aqui? Esse delito de extorsão aqui, ele se consumou em Santos. Foi aqui que se consumou esse delito. O local de consumação é em Santos, porque se ele vai para Florianópolis entregar o dinheiro, seria mero exaurimento do delito. Então, o local competente para o julgamento desse delito aqui seria a comarca de Santos, porque aqui que se consumou o delito. Aqui que o sujeito ele se sentiu ameaçado, ele foi constrangido, ele se sentiu extorquido. Se ele fosse entregar o dinheiro em Florianópolis, seria um mero exaurimento do delito. Então, vejo que nos crimes formais, eu não preciso que o resultado ele se realize. A consumação ela é antecipada, ela não se consuma com o resultado. A consumação ocorre de forma antecipada, ok? Já nos crimes materiais, eu tenho a previsão do resultado e esse resultado precisa ocorrer para que o delito material ele se consume. Então, nesse caso aqui, a competência para julgamento de um delito material será o local do resultado, o local da consumação desse delito. Nesse caso, eu preciso do resultado, então, o tipo penal prevê um resultado, o resultado tem que acontecer, então é o local do resultado. Ainda a gente tem os crimes qualificados pelo resultado. Por exemplo, uma lesão qualificada pelo resultado aborto, lá no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal.
Nesse caso aqui, nos crimes qualificados pelo resultado, seja doloso, seja préter doloso, quando se tinha dolo no antecedente e culpa no consequente, a localidade competente para um julgamento de um crime préter doloso será o local da produção do resultado qualificador. Sempre do resultado posterior àquele delito inicialmente previsto. Então, a localidade competente para o julgamento de um delito qualificado pelo resultado será da localidade do resultado do qualificador. Por exemplo, no nosso caso aqui, lesões corporais qualificadas pelo aborto, se a lesão corporal acontecer numa localidade e o aborto vier acontecer em outra localidade em razão das lesões corporais, o julgamento será aqui na localidade onde aconteceu o aborto, ok? Ainda, a gente tem os chamados crimes permanentes. São aqueles que o resultado se prolonga no tempo. Enquanto o delito está acontecendo, ele está sendo consumado. Enquanto está ali, prolonga o resultado no tempo. Então, a todo momento, ele está causando um resultado, ele está se consumando. Dia a dia, esse delito está se consumando. Então, o local para julgamento desse delito aqui, de um delito permanente, será onde o delito está ocorrendo, já que o resultado dele se prolonga no tempo. Toda hora está acontecendo o resultado. Então, onde esse delito está ocorrendo, será a localidade competente para o julgamento desse delito aqui. Atenção com uma situação. Se por acaso esse delito permanente ocorrer em mais de uma localidade, de repente começou numa cidade, foi para outra e está andando assim, por exemplo, o sequestro não fica somente numa localidade, sai daquela localidade e vai para outras, a competência será determinada pela prevenção, conforme determina o artigo 71 do Código de Processo Penal, que diz lá: tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Um juiz que antecipar o outro se torna prevento para julgar aquele delito, ok? Ainda, a gente tem os delitos praticados em continuidade delitiva. Continuidade delitiva prevista lá no artigo 71 do Código Penal, que diz que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aí aqui é a questão da aplicação de pena. Então, quando ele pratica dois ou mais delitos, sejam eles iguais ou não, e você supõe que um é continuação do outro, a gente fala em questão de continuidade delitiva, prevista lá no artigo 71 do Código Penal. Mas e se esse delito de continuidade delitiva acontecer em diversas cidades? De repente ele praticou um furto em Curitiba, depois foi para Campo Largo, depois foi para Araucária, daí foi para Almirante Tamandaré, foi para Colombo. Qual será a localidade competente, qual será a comarca competente para o julgamento desse delito aqui? E mesma situação lá dos delitos permanentes, artigo 71, a competência será afirmada pela prevenção. Se de repente o juiz de Campo Largo se antecipa em um ato a todos os demais, ele se tornou prevento para julgar todos esses delitos aqui em continuidade delitiva, ok? Então aqui, não é cada delito vai ser julgado na sua comarca, lá, porque é o local da consumação. Mas como eles foram praticados em continuidade delitiva, o juiz que se antecipar aos demais na prática de um ato se torna prevento e atrai todos os demais delitos para julgamento, ok? Ainda a gente tem os chamados crimes plurilocais. O que são os crimes plurilocais? São aqueles que ocorrem aqui ó, põe um ali, ocorrem em locais distintos, porém ambos dentro do território nacional. Aqui não envolve estrangeiro. Estou dentro do território nacional, mas o delito ocorre, ação e resultado ocorrem em lugares distintos. Mas ainda assim, eu estou dentro do território nacional. Vamos supor que aqui em Curitiba eu dou um tiro em alguém. Essa pessoa ela é levada para Campo Largo. Lá em Campo Largo, já no hospital, ela vem a falecer em razão do tiro. A ação aconteceu em Curitiba, o resultado em Campo Largo. Foi lá para Campo Largo, foi lá que a pessoa veio a óbito. Quem será a localidade competente para o julgamento desse homicídio aqui?
Curitiba ou Campo Largo? Vejam que o delito ele se consumou em Campo Largo. O local da consumação foi Campo Largo, foi lá que ele morreu. Nesse caso aqui, gente, muita atenção, que contrariando o que determina o artigo 70 do Código de Processo Penal, a jurisprudência e doutrina majoritária entendem que a localidade competente para julgamento será o local da conduta. E Auri Lopes Júnior explica que diz que o local da infração nessas situações aqui, o local competente para o julgamento dessa infração, será onde você exauriu o potencial lesivo dessa infração. Aqui eu dei o tiro, aqui que eu queria matar. Ele só foi lá para morrer. Ele só foi lá para outra localidade para morrer. Foi aqui que eu exauri o potencial lesivo da minha conduta. Aqui o conjunto probatório é muito maior do que lá em Campo Largo. Lá em Campo Largo ele só foi internado e morreu. Mas aqui que eu tenho testemunhas, aqui que de repente tem outros meios de prova, filmagem, qualquer outro meio de prova, tá todo aqui em Curitiba. Então nessa questão aqui de crimes plurilocais, muita atenção, gente, e cuidado. Porque aqui a gente contraria o que determina o artigo 70 do Código de Processo Penal. Lembra que o artigo 70 fala que o local competente para o julgamento será o local da consumação? Você consumou em Campo Largo, você consumou? Porém, aqui eu falo para o local da conduta, porque é aqui que eu exauri a potencialidade lesiva do meu delito. Então, esse aqui, a gente contraria o artigo 70 e fala pelo local da conduta. A gente ainda tem os chamados crimes à distância ou de espaço máximo. O que são crimes à distância ou de espaço máximo? Crimes à distância de espaço máximo são aqueles em que a conduta ocorre no território nacional e o resultado no estrangeiro ou vice-versa. A conduta aconteceu no estrangeiro e o resultado aqui em território nacional. Como que fica essa questão aqui? Se o crime começou no estrangeiro e terminou aqui, ou começou aqui e foi terminar lá no estrangeiro? Como que eu resolvo essa situação aqui? E o artigo 70, parágrafo 1º, dá a solução pra gente. Ele diz que, se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar onde tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, se eu dei um tiro na pessoa lá em Foz do Iguaçu, ele atravessou a ponte e morreu no Paraguai, eu vou ser julgada em Foz do Iguaçu. A localidade competente para o julgamento desse homicídio será em Foz do Iguaçu. Posso até ser julgada lá no Paraguai, mas aqui no Brasil vai ser Foz do Iguaçu, que foi onde eu dei o último ato de execução desse delito aqui, ok? Porém, tem a coisa contrária. Vamos para o parágrafo 2º. Diz que quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar, olha lá, local, em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Ou seja, se eu dei um tiro lá no Paraguai, o sujeito atravessou a ponte e caiu em Foz do Iguaçu e morreu, a competência para julgamento será de Foz do Iguaçu, da localidade de Foz do Iguaçu, ok? E ainda o parágrafo 3º complementa, quando em certo limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando em certa jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Novamente, quem se precipitar na prática de um ato será o prevento para aquele lado. Ok? Então toma cuidado, gente, com essa questão aqui dos crimes de espaço máximo. A gente ainda tem os crimes cometidos no estrangeiro. E a diferença desse aqui para os demais é que aqui conduta e resultado, tudo acontece no estrangeiro. Tudo aconteceu fora do Brasil. Não é igual à situação anterior, que a conduta foi fora e o resultado aqui, ou a conduta foi aqui e o resultado fora. Não. Aqui nos crimes cometidos no estrangeiro foi tudo para fora. Tudo aconteceu no estrangeiro. Essas hipóteses, gente, de crimes cometidos no estrangeiro e que podem ser julgados pela justiça brasileira estão previstos lá no artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade. Então tem lá, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Por exemplo, o crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Quer dizer que se eu for lá para fora, o presidente está em viagem,
tá lá na Europa, eu vou lá, dou um tiro nele, eu posso ser julgada aqui pela justiça brasileira também. Então, tudo aconteceu lá no estrangeiro, não aconteceu nada aqui no Brasil. Foi tudo lá. Eu ainda assim fico sujeita à justiça aqui brasileira. Tá, você vai ficar sujeita à justiça brasileira. A pergunta é, qual? Onde que eu vou ser julgada? No Rio de Janeiro? Brasília? São Paulo? No Amapá? Onde que eu vou ser julgada nesse caso aqui? Que eu pratiquei o crime todo no estrangeiro. Aí eu volto pro Brasil. E daí? Onde que eu vou ser julgada? O artigo 88 lá do CPP dá a resposta pra gente. E fala o seguinte. No processo, por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital do estado, onde houver por último, olha lá, capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se esse nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da república. Então, se eu vou lá, dou um tiro no presidente e volto, eu vou ser julgada pela capital do Paraná, Curitiba, porque foi onde o último eu estaria residindo. Se eu nunca tivesse residido no Brasil, aí sim eu iria para Brasília, ok? Então a competência, gente, nesses casos aqui, é da capital do estado onde por último tiver residido o sujeito. O sujeito nunca residiu aqui, aí vai para a capital da república, ok? Só uma atençãozinha aqui, isso aqui, claro, a gente trabalha melhor lá nas nossas aulas de Justiça Federal. Em regra, aqui, não é porque o crime foi praticado no estrangeiro que vai ser de competência da Justiça Federal. Não. A regra é que a competência é da Justiça Comum Estadual, salvo se estiver presente uma das causas lá do 109 da Constituição, mas que a gente estuda daí na nossa aula de Justiça Federal, ok? Ainda pode acontecer, e vejam, gente, quantas situações que tem aqui, né? É muito fácil simplesmente eu chegar aqui e falar a competência pelo local da infração, pelo local da consumação. E veja quanta informação, né, que a gente já tem aqui. Então, respira, se concentra, toma uma água, toma um café, ou sei lá. Vamos continuar. Estamos quase lá. Ainda a gente pode ter hipóteses de infrações cometidas a bordo de navios ou embarcações ou aeronaves. Navios ou aeronaves. Nesse caso aqui, o artigo 5º lá do Código Penal fala pra gente que aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo a convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Perfeito. Aí o parágrafo 1º fala: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Então, um navio ou uma aeronave que seja pública, esteja a serviço do governo brasileiro, não importa onde ela está, ela é considerada território nacional, ela é considerada território do Brasil. Pode estar encostado lá na China, ela é considerada território nacional, é considerada Brasil para fins de aplicação da lei. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, as embarcações ou aeronaves privadas, elas precisam estar encostadas aqui no Brasil ou em alto mar. Se encostou lá em outro país, aí ela é considerada território lá, já não é mais considerada território brasileiro, ok? Ainda o parágrafo 2º desse artigo 5º continua. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, se eu tenho uma aeronave particular privada de outro estado, por exemplo, lá dos Estados Unidos, e ela está voando no nosso espaço aéreo, ou eu tenho um navio privado lá dos Estados Unidos e ele encostou em um porto nosso, ele é considerado nosso território. E aí eu vou aplicar a nossa lei se ali vier a acontecer um delito, ok? Tá, mas daí, quem é o local competente para julgar esse tipo de delito? E lá vamos para o artigo 89 do Código de Processo Penal para responder essa questão aqui. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela justiça do primeiro porto em que tocar a embarcação. Ou seja, se estiver vindo e é território nosso, encostou no porto, é ali que vai ser julgado. É naquela localidade e que vai ser julgada
aquele delito. Após o crime, ou quando se afastar do país pela do último em que tiver tocado. Então, se o crime ocorreu e o barquinho foi embora, vai ser julgado pela localidade de onde ele último estava. Ou se ele está vindo, é pela localidade do primeiro porto que ele encostar, ok? Então, temos o porto de Paranaguá, aqui no Paraná. Se estiver chegando, encostar no porto de Paranaguá, Paranaguá vai ser competente para julgar o delito que tenha ocorrido naquele naviozinho. Saiu de Paranaguá, Paranaguá vai ser competente para julgar o delito que tenha ocorrido, ok? Ainda o artigo 90, para falar daí das aeronaves. Os crimes praticados a bordo da aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo da aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Mesma ideia do naviozinho, só que agora é com o avião. Pousou, é ali que vai ser julgado. Tá saindo, é naquela localidade que vai ser julgado, ok? Ainda, gente, vale a pena mencionar aqui que se porventura não for possível determinar a competência, aqui em razão desses artigos 89 e 90, não consegui saber de onde esse cara saiu, que localidade chegou, olha, não sei. Aí a competência, de novo, será fixada pela prevenção. De repente tem duas cidades muito próximas, assim, com um porto, assim, você encosta e... Tá, mas é dessa cidade ou é dessa? Não sei. Tá na divisa, aí fixa pela prevenção, ok? Tá lá, isso aqui no artigo 91 do Código de Processo Penal, tratando sobre a prevenção. Via de regra, todos esses delitos aqui são julgados pela Justiça Federal, segundo o artigo 109, inciso 9. Ainda, gente, a gente pode trabalhar com a hipótese de infrações cometidas na divisa de duas ou mais comarcas. E tá lá no parágrafo 3º do artigo 70, trabalhando com essa hipótese aqui. Lembra que a gente já leu o caput do artigo 70, que fala que o local será determinado pela consumação ou pelo último ato da execução, no caso da tentativa. Correto, né? Aí o parágrafo 3º vem esclarecer. Tá, mas e se eu não souber? Quando for na divisa, assim, de duas ou mais comarcas, for incerto exatamente o local, o que eu faço? Parágrafo 3º dá a resposta. Vamos lá. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ao tentar nas divisas de duas ou mais jurisdições, de novo, competência pela prevenção. Gente, quando eu tenho dúvida, tá? Nessas muita comarca, porto, aeroporto, sei lá, tá na dúvida, ou tem vários delitos, sempre a prevenção é a salvação. Um juiz se antecipou nos atos, puxa a competência de todos os demais. Prevenção aqui é a nossa saída. Então, quando tem divisa de duas ou mais comarcas, novamente a competência será determinada pela prevenção, ok? Ainda, em razão dos crimes falimentares, onde serão julgados crimes falimentares? E veja, gente, essa lista tá toda lá no livro do professor Renato. Foi até, assim, uma coisa muito boa que eu achei, porque nos demais livros que eu li para preparar a aula, eles falam da competência territorial, e claro, não é uma crítica, são livros muito bons, falam da competência territorial, mas não fazem esse desmiuçamento aqui em relação às espécies de crimes, que eu acho interessante trazer aqui para facilitar esse nosso estudo, para não ficar só aquela, é competência local da consumação ou da ultimada execução. Então, só para trazer mais assim. Então, nessa aula aqui, até sobre toda a competência, você tem um livro que eu indico mesmo, do professor Renato Brasileiro, que sobre competência, claro, todo o livro dele é bom, mas competência é sensacional. Então, voltando, já fiz o merchan. Crimes falimentares, segundo o artigo 183, lá da Lei 11.101, de 2005, que trata sobre falência, fala que os crimes falimentares serão julgados por onde tenha sido decretada a falência. Então, o juiz que decretar a falência, na localidade em que foi decretada a falência, lá será julgado também eventuais crimes falimentares, ok? Ainda, atos infracionais, tá quase, vamos lá. Os atos infracionais, segundo o artigo 147 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a competência será determinada, parágrafo 1º, nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência ou prevenção. Então, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre atos infracionais, vale onde ocorreu a
ação ou omissão. Competência territorial será determinada pelo local da ação ou omissão. Tranquilo? Sobre, gente, as espécies de condutas, os tipos de crimes aqui, ok, era aqueles que tinha para falar. O que a gente vai falar agora com vocês é sobre crimes em espécie. Sobre alguns crimes que talvez sempre surja aquela dúvida, mas aonde que ele foi cometido? Qual que vai ser o local de julgamento desse delito aqui? Então vamos agora ver os crimes em espécie e começando por um famoso que sempre aparece, que é fraude no pagamento por meio de cheque. Previsto lá no artigo 171 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 6, que fala que quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento vai responder pelo estelionato por meio da fraude na emissão de cheque. A consumação desse delito aqui, da fraude no pagamento por meio de cheque, a consumação dele ocorre onde houve a recusa de pagamento do cheque. Ou seja, onde está a agência bancária que não quis pagar o cheque. Então, se foi lá tentar descontar o cheque e não pagou, que não tinha provisão de fundos, ou frustrou pagamentos, sustou antes do pagamento, a localidade competente para julgar esse delito aqui é onde está a agência bancária que recusou o pagamento. É ali que se consuma esse delito. Então, é no local da recusa do pagamento. Inclusive, isso é objeto das súmulas 521 do STF e 244 do STJ, que falam exatamente isso, que o foro competente para o processamento desse delito é onde onde houve a recusa de pagamento desse cheque aqui, ok? Um único cuidado nesse delito aqui e nessa competência, por favor, principalmente com a súmula 48 do STJ. Cuidado que esse delito aqui não se confunde com a falsificação de cheque. Falsificação de cheque responde pelo caput do artigo 171, pelo estelionato no caput, não no parágrafo 2º. Então, quando eu estiver falando de falsificação de cheque, aqui, atenção à súmula 48 do STJ, que diz: compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante a falsificação de cheque. Então, nesse eu passei um cheque falso para pagar determinado, de repente, compras lá, ali que eu já obtive a minha vantagem ilícita. E ali que será o local para o julgamento desse delito, da falsificação de cheque. Não da recusa do pagamento, que daí é o fraude, lá a fraude no pagamento por meio de cheque. Aqui é falsificação de cheque. Aqui é onde eu obtive a vantagem ilícita. Aqui será o local competente para o julgamento desse delito, ok? Então, só atençãozinha com essa questão aqui envolvendo o cheque. Ainda, a gente tem uma segunda hipótese, que é a pedofilia por meio de internet. E esse aqui, eu achei até lá no site do Dizer o Direito, uma explicação sensacional, trouxe aqui para vocês elas, sobre a localidade e a competência até de justiça, quem que é competente para julgar esses delitos aqui de pedofilia por meio da internet. Esse delito, gente, pedofilia por meio da internet, ele se consuma no momento de publicação das imagens. Publicou a imagem, está consumado o delito de pedofilia por meio da internet. E a competência aqui será do local onde o réu está, onde o acusado está, onde o réu publicou as fotos. Pouco importa onde está o servidor do site. Ah, o servidor do site está lá no outro estado. Não importa. É onde o acusado está. É de onde o acusado publicou aquelas fotos na internet. Então, aquela localidade vai ser a competente para o julgamento desse delito aqui. Ainda, gente, aqui tem outras questões que a gente poderia trabalhar muito mais lá na questão da competência da Justiça Federal, mas eu vou trazer aqui de novo para facilitar esse entendimento. A pergunta que tem lá até no site também do Dizer o Direito é: e se o réu publicou essas fotos no exterior? Claro, ele também vai poder ser julgado aqui no Brasil, se ele preencher as hipóteses lá do artigo 7º lá do Código Penal. Ele pode ser julgado aqui no Brasil e vai ser julgado pela Justiça Federal, lá,
sendo competente a seção judiciária da capital do estado, onde ele por último morou. Aquelas regras lá do artigo 88 do CPP. Então, se porventura o sujeito está lá no exterior e de lá ele publica essas imagens na internet, então a competência para julgamento, o local da competência para julgamento vai ser a capital do estado onde por último ele tiver residido, e se por acaso ele não tiver residido ainda no Brasil, capital da República. Ok? Ainda, gente, o STF entende que compete à Justiça Federal julgar esses crimes de pedofilia por meio da internet, porém o STJ entende que quando esse compartilhamento de material ocorre via chat do Facebook ou via WhatsApp, que são mensagens privadas, você não está expondo para todo mundo, você tem mensagens privadas. Quando o compartilhamento dessas imagens, desse crime de pedofilia ocorre por mensagens direta do Facebook, aquele chat do Facebook, ou por WhatsApp, nesse caso aqui seria a competência da Justiça Estadual. Ok? Mas isso aí daí fica pra gente ver lá a questão quando a gente for ver lá Justiça Federal, ok? Mas então a competência do local é de onde o sujeito tá. Publicou aqui de Curitiba, é aqui. Ah, mas o servidor tá lá em São Paulo. Não importa. É daqui, aqui que será a localidade competente, ok? Ainda sobre uso de documento falso. O foro competente, ou seja, a localidade competente para julgar o crime de uso de documento falso, é onde o documento foi apresentado. Apresentou aqui em Curitiba, é aqui. Ok? Então, ele está aqui com o documento falso. Vou apresentar aqui o documento falso, perceberam que é falso? Aqui será a localidade competente para o julgamento desse delito de uso de documento falso. Cuidado, que se o documento falso ele for usado pelo próprio autor da falsificação, o próprio falsificador, ele mesmo falsificou o seu documento e ele mesmo está utilizando, aí a competência para julgamento será o local da falsificação, caso esse seja conhecido. Se eu não souber onde esse sujeito falsificou, aí eu utilizo a localidade onde o documento foi apresentado. Agora, se o sujeito, ele falsificou e ele está usando, aí a localidade competente é o local da falsificação. Se souber, se não souber, aí paciência, usa onde o documento foi apresentado. Tranquilo? Atenção também, gente, súmula 200 do STJ, que fala que o juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do local onde o delito se consumou. Ou seja, o sujeito está lá no aeroporto internacional de Guarulhos, vai embarcar lá para a Europa, foi passar na alfândega, travou. Teu documento é falso, teu passaporte é falso. Qual será a localidade para o julgamento desse delito, do uso do passaporte falso? Guarulhos, porque foi lá onde o delito se consumou. Ali se consumou, ali pegaram ele no pulo. Mas, Magda, e se ele passar? Se ele conseguir passar, a falsificação era boa, ele passou. Foi lá para a Europa, chegou na Europa, lá descobriram que era falso. E deportam esse sujeito, mandam de volta. E aí, quem que é a competência para julgamento? Vamos dizer que ele está voltando e ele vai desembarcar no Rio agora. E aí, quem que é a competência para julgamento? Nesse caso, gente, continua sendo Guarulhos, porque é ali que ele embarcou, ali que ele deveria ter sido pego. Ali o delito já estaria consumado. Então, a competência nesse caso aqui, caso ele passe e depois venha a ser deportado, é do aeroporto que ele saiu, do último aeroporto que ele tenha saído, ok? Ainda sobre contrabando ou descaminho, súmula 151 do STJ, a competência para o processamento e julgamento por crime de contrabando e descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do local da apreensão dos bens. Então, é onde os bens forem apreendidos. Ah, passou por Foz, foi apreendido só lá em Guarapuava. Beleza, ali vai ser a competência para julgamento dos delitos de contrabando ou descaminho. Ok? Súmula 151 do STJ. Sobre a competência territorial, gente, sobre o local da consumação, sobre o local da consumação do delito, era isso que tinha para falar para vocês. Ufa, bastante coisa, né? Mas importantíssimo. São questões assim que vira e mexe aparecem em prova e são justamente esses detalhes que pegam a gente e é esses detalhes que eles cobram da gente, ok? Então agora a gente vai ver a competência territorial pela residência ou domicílio do réu.
Veja que essa competência territorial pela residência ou domicílio do réu, ela é residual. Por que residual? Porque ela só vai ser aplicada se eu não souber onde o delito se consumou, ou onde foi praticado o último ato de execução. Eu só aplico essa competência pelo domicílio, pela residência do réu, quando não souber onde o delito se consumou. Meu, não sei. Olha, mas não faço ideia de onde se consumou. Então, nesse caso aí, eu aplico a competência territorial em razão da residência ou domicílio do réu. E isso está previsto lá no artigo 72 do Código de Processo Penal, que está falando exatamente sobre isso aqui, ok? Ainda, gente, dentro do processo penal, a gente tem o chamado foro por eleição, que é o único foro por eleição dentro do processo penal, que está previsto lá no artigo 73 do Código de Processo Penal, que vai falar o seguinte: nos casos de exclusiva ação privada, veja que só se aplica a ação penal privada, não se aplica a ação penal pública, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o local da infração. Então, nos casos de ação penal privada, eu posso até saber onde o crime se consumou, onde foi praticado o último ato de execução. Mas se eu quiser, eu posso escolher como foro, como localidade para julgamento daquele delito, ou a localidade de residência do acusado. Então, é o chamado foro por eleição no processo penal, aqui do artigo 73. Mas só vale para os casos de ação penal privada. Ok, pessoal? Então, como sobre a competência territorial, era isso. Muito obrigada e bons estudos.